Salve nação rubro-negra, mais um vídeo do canal. Vamos ver a bancada do ESPN, que falaram sobre a lesão do Arrascaeta, e do quanto ele fará falta ao Flamengo. Também falaram da possível escalação tática do Flamengo sem o Arrascaeta da partida contra o Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Eles também falaram do X9 que pode atrapalhar os planos do Flamengo. Não esqueçam de se inscrever e curtir se gostar do vídeo. Você olha, por exemplo, você olha a Libertadores, por exemplo. Você acha que o Fluminense tem mais chance de ganhar que o Flamengo? Não, a Libertadores é uma outra situação, porque cada um está num grupo diferente do outro. Não da Libertadores, estou falando do potencial. E o grupo do Flamengo, vou falar você baixinho para não criar, você sabe que pode criar essas coisas. O grupo do Flamengo é uma mangaba. O grupo do Flamengo. Tem um amigo meu que disse que o Flamengo já está classificado na Libertadores. Sou eu. Ah, não tem nenhum problema em dizer isso. Não tem como ficar fora com esse grupo nem jogando mal. Faz parte. A Libertadores hoje tem várias vezes grupos que não são como a Libertadores de antigamente, quando era uma pedreira cada jogo, era uma pedreira a classificar, era uma pedreira às oitavas. Hoje você consegue ser campeão da Libertadores tendo 2 ou 3 adversários difíceis no máximo. Obviamente estou falando de Flamengo, de Palmeiras, de Atlético, das equipes mais capacitadas. Não estou falando, obviamente, das outras equipes brasileiras. Essas todas teriam mais dificuldade na Libertadores. Agora, a principal questão do Flamengo nesse jogo é fazer uma partida coletivamente melhor. É funcionar melhor como time. Isso depende do quê, Victor? Do que foi feito e dos jogadores. Depende do treinador. Ainda são os jogadores... trabalho introduzido. Porque até agora, o Flamengo joga no barata voa. Qual é o posicionamento tático do Flamengo? 3 zagueiros e... eu acho que o Flamengo tem algumas lacunas, por exemplo... o Flamengo joga no barata voa. Joga cada um fazendo o que quer dentro de campo. E isso não funciona. O Flamengo precisa ter uma conjunção de fatores. Os jogadores precisam entender a proposta do treinador e o treinador precisa dar uma proposta de jogo para o Flamengo. Quando o treinador colocou os 3 zagueiros, formando ali uma linha de 5 atrás ou, às vezes, até uma linha de 4 na frente, é porque ele sabia que o Flamengo dava muito espaço pelos lados. Ele não mexeu no Flamengo desde quando chegou, porque não podia mexer. Não podia. Se ele tivesse feito isso lá no início, antes de enfrentar o Palmeiras, antes do Mundial, e perdesse, certamente todo mundo faria críticas muito maiores do que as que foram feitas até agora. Então ele deixou aquilo que vinha acontecendo, em alguns jogos do posicionamento igual do Dorival, como na semifinal do Mundial, em outros com alguma modificação, mas manteve ali. Chegou o Gerson, colocou o Gerson, né? Não discutiu com o tamanho dos jogadores do Flamengo. A partir do momento que o time perdeu vários jogos, ele começou a fazer aquilo que ele imagina ser melhor. Se vai dar certo, eu não sei. Se vai dar certo, eu não sei. Eu sei que ele já teve sucesso em outras equipes, né? Em equipes diferentes. A gente não está falando do incompetente, de um incapaz, né? Por mais que até agora o trabalho dele no Flamengo não tenha sido um trabalho que mereça qualquer tipo de elogio. Agora tem o seguinte, não tem o Arrascaeta. No meu entendimento, um jogador como o Arrascaeta, ele é pilar de um sistema tático qualquer que seja, porque ele tem muita qualidade. Não fazia bons jogos? Não fazia. Mas não fazia bons jogos porque não tinha condição física, Mauro. Sem o Arrascaeta, dá para cobrar isso que Vitor Birner quer cobrar de Vitor Pereira? Antes do Mauro falar, mais ainda, mas depois eu completo. Não, tem que se cobrar, né, por essa parada, como eu tenho cobrado aqui o São Paulo, que eu quero saber como é que vai voltar, o Corinthians, como é que vai voltar, todos os técnicos estão tendo aí 15, 18, 20 dias que não deveriam ter, né? No caso do São Paulo e do Corinthians, o Santos. Agora, cada um tem o seu elenco, cada um, de todos a gente espera uma melhora. Do Flamengo, mais ainda por causa do elenco. Agora, não dá se, perdeu porque estreou mal no Libertadores, perdeu a Campeonato Carioca porque o Arrascaeta está fora. É fundamental, baita jogador, a gente vive dizendo, não tem substituto, etc e tal, mas não é por causa disso que agora vai se aceitar o time passar a perder e com naturalidade. Acho que não. Vai fazer falta? Vai, se ele conta. Imagino que ele contava, sim, talvez como um pilar ali, o Arrascaeta. Mas ele tem que ter soluções. Sabe, a gente cobra isso de times que às vezes tem um outro cara. Repito. Mas isso a gente cobra no Flamengo há muito tempo, né? Tem uma solução para quando o Arrascaeta não está. E ninguém conseguiu dar uma altura. No Corinthians, sem o Renato, ninguém consegue. Se o Rafael Veiga hoje faltar, já não tendo o Scarpa, vai ser difícil arrumar. Tem sempre um cara mais importante no time. Agora, tem um elenco para isso. Então, se eu perder, se a Arrascaeta parar de jogar amanhã, acabou. E vamos ver até como será o ano do Arrascaeta. O Arrascaeta não resolveu um problema do ano passado, ele não resolveu. Ele deu uma remediada para ir para a Copa. Sim.
E não é o adutor que machucou agora, ele tem outros problemas. Pubalgia, quadril, etc. Ozinho, para te escutar também, eu acho que são 2 pontos aí, né? O primeiro ponto é a questão do Arrascaeta, já que saiu, já que precisa se recuperar, acho que agora a intenção do clube deve ser devolvê-lo ao campo, não em condição, em total condição de jogo, recuperado 100%. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, não sei se você já teve essas lesões especificamente, mas assim, uma pubalgia e um adutor, lesão grau 3. Primeiro agora é a coxa para depois tratar a pubalgia, que se trata com exercício, né? Que agora ele não pode fazer, o reequilíbrio. Então, assim, o Arrascaeta é um ponto e eu também quero te ouvir sobre esse Flamengo. Bom, agora sim, boa noite, né, para os companheiros Pascoal, Mauro, Birner, prazer estar contigo no programa, Dani, fã de esporte. Quando eu falei que não acreditava, ou, na minha opinião, era melhor não ter o Arrascaeta na final, e até no primeiro jogo da Libertadores, não era sabendo que a lesão, né, essa parte muscular foi grau 3. Quando vem essa informação, aí você pode botar esses jogos todo, mês de abril aí quase todo. Eu nunca tive problema de pubis, né? A pubalgia, não tive, mas joguei com vários companheiros, vários atletas tiveram esse problema, que até para tossir dói, às vezes para levantar da cama, né? Quando está muito avançado, né? Essa inflamação, e muitos tem que ser a cirurgia mesmo. Hoje é claro que evoluiu muito, a ciência, né, graças a Deus, ajuda muito, os clubes estão muito bem estruturados, ele vai ter esse período todo, porque a lesão não tem jeito, essa daí vai ter o tempo para a cicatrização desse músculo, fortalecimento, transição de departamento médico para campo, ainda é com fisioterapia, recondicionar fisicamente, então isso leva um tempo por causa dessa lesão, que aí eu não tive grau 3, mas tive grau 2. E é chato. Eu, principalmente, que jogava no meio campo, função que exerce o Arrascaeta, para mim é pior ainda. Porque é uma função que você pega na bola toda hora. Sim. O camisa 10, o camisa 8, eles são articuladores do time. São os jogadores que têm que participar do jogo ativamente, ofensivamente e defensivamente. Você está sempre com movimentos de arranque, né? No meio campo acontece o jogo e você tem que ter uma explosão, né? O jogo pede isso, não dá para você ficar dosando. Treino é uma coisa, no treino você dá um miguezinho, você vai dando trote, você regula a velocidade que você vai usar. No jogo não dá para fazer isso, não dá. Espirra uma bola, você tem que chegar mais rápido que o teu adversário, você tem que dar aquela arrancada, e aí o cara tem que estar muito bem recuperado, muito bem tratado, recondicionado fisicamente, reforço muscular, para aguentar. Quando retornar, não sentir novamente. Então é uma lesão chata. Aliado a isso, ele tem esse problema do pubis, que aí é claro que o departamento médico vai atacar também, de alguma forma. Não vai poder fazer uma musculação mais forte no início, mas tem os equipamentos para você ir fazendo um intensivo, né, para tirar a dor, para tirar essa inflamação. Agora, a verdade é que o Arrascaeta, há tempo, está pedindo isso, né? O Pascoal, várias vezes no programa, falou assim, o Arrascaeta ainda não estreou no ano. O Arrascaeta não estreou no ano. É muito porque ele vinha... Não era nem a lesão da coxa, era mais o recondicionamento e o fortalecimento e a condição para ele atuar no nível que a gente sabe que o Arrascaeta tem. Por isso eu falava, é melhor segurar o cara, sabe? Trata para ter ele na temporada toda. Infelizmente vem essa lesão que obriga o departamento médico a fazer esse trabalho com ele. E aí, voltando para o time, eu ouvi os companheiros falando, o melhor elenco do Brasil... tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Você nunca tem no seu grupo um jogador do mesmo nível de um Pedro, de um Gabigol, de um Arrascaeta. É difícil. Igual você não vai ter. Mas se esse elenco é o melhor, o treinador tem que ter a capacidade de encontrar um sistema de jogo, que para mim é o grande problema do Flamengo. O Flamengo não joga bem ainda esse ano, porque ainda não se encontrou um sistema de jogo que seja
adaptado para o jogador que você tem. Por isso eu não sou a favor dos 3 zagueiros. E o Everton Ribeiro falou o quê depois do treino de hoje? Vai ser titular? Deu alguma pista? Falou sobre essa ausência do Arrascaeta também. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou toda seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha e do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Tá aí, ó, dizendo que tá pronto, tá preparado para resolver. Não, porque todos querem o Arrascaeta todo o tempo em campo. Isso não é possível, com 9 jogos. Ideal, Agora não vai ter nenhum desses 9 aí. Como é que o Flamengo, monta esse time? para mim, na minha visão, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Disparado. O melhor elenco da América do Sul. Melhor que River, que Boca. A gente elenca muito River e Boca. O Boca, mas se você pegar o time do Boca, o Boca hoje está com muitos problemas. Hoje, Piadinha infame, o Boca mas hoje é meia boca. O elenco. Eu acho que o Boca hoje, eu nem boto o Boca, assim, claro que quando começa a Libertadores é uma transformação, tanto no Boca quanto no River. Sim. Então, mas sabendo disso... E o River esse ano com o Monumental... a gente 6 vitórias e 2 derrotas e 8 jogos do Campeonato Argentino, por enquanto. O time do Flamengo, tendo o melhor elenco da América do Sul, e talvez o elenco... Eu acho que o Flamengo é o elenco mais caro da América do Sul. Ele é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro, que é caro. O Flamengo é mais caro que o elenco do Atlético Mineiro. Então, dessa forma, as soluções estão lá dentro. Estão lá. Né? Eu acho que essa é uma solução do Everton Ribeiro. O Matheus, como disse o Mauro... Mas o Everton Ribeiro simplesmente na posição do Arrascaeta... Um dos seis Matheus pode tem tantos Matheus, um dos 6 Matheus. É o França. Porque joga centralizado, tem goleiro é o França. Matheus, tem lateral direito Matheus, tem meia Matheus, centroavante Matheus. Então vai se somando todos... Acho que o Matheus França tem muita qualidade. Eu gosto do Matheus França mais perto da área. Para ser bem sincero para você. Eu acho que é aquele meia que decide... Mais perto da área do que o Arrascaeta costuma jogar. Porque eu gosto... ele é um jogador que decide mais jogo. A bola vem nele, ele sai, bate bola pro gol, tem arranque, tem velocidade. Controlar o meio-campo, controlar o meio-campo. É o Everton Ribeiro. Os outros têm outras características. Até o Everton tem uma diferente do Arrascaeta. O Arrascaeta consegue pisar a bola, parar o jogo. Enfiar uma bola, dar um toque e tal. Mas estou doido para ver o Birner dizer aí. O Birner não gosta da ideia de só botar o Everton Ribeiro ali? Eu acho que até pode botar e até pode funcionar, mas eu entendo que a ideia... O Zinho não gosta dos 3 zagueiros, né? Eu também não. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu também acho que não é o ideal para o Flamengo. Mas eu entendi o porquê do treinador fazer isso de maneira emergencial. Era justamente para tapar espaço pelos lados, não com os 3 zagueiros. E não funcionou, né? Não funcionou. Funcionou no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense. Né? Quando o Flamengo foi bem, no segundo tempo o Diniz fez as modificações e o Fluminense sobrou em campo e conseguiu a virada. Eu acho assim, os 3 zagueiros e tudo foi feito para que o time conseguisse acomodar o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro juntos na equipe. Esses 3 caras conseguissem atuar juntos. Com o Dorival no passado, quando atuavam juntos, havia os espaços pelos lados. Né? Então, o treinador tentou usar um sistema de 3, ou os zagueiros 5, linha de trás, ou variando para a linha de 4 no meio de campo, quando os 2 alas, os laterais avançam para as alas, exatamente para tapar os espaços por ali e, por enquanto, não funcionou. Quando você perde o Arrascaeta, você perde essa necessidade de ter esses jogadores pelos lados de maneira... atuarem com 3 zagueiros, porque o Arrascaeta é um cara que vai recompor com limites. Sim. E quando ele recompõe com limites, eu não vou pedir para o Gabigol acompanhar o lateral esquerdo adversário até atrás, porque você tira do Gabigol o que ele tem de melhor. E o Pedro. Você acha então que vai ter um jogador ali que vai ter uma função de voltar mais do que voltava o Arrascaeta? Eu acho que o Arrascaeta era praticamente intocável. Porque a gente fica sempre esperando o Arrascaeta na melhor versão dele e ele, às vezes, tira lances da cartola, faz lances sensacionais, mesmo não jogando o seu melhor futebol. Então, ele era quase intocável. E o treinador não podia mexer com ele. O treinador não podia começar um jogo com o Arrascaeta na reserva, a não ser que tivesse alguma justificativa na parte física. Né? A partir do momento que ele não tem o Arrascaeta, ele ganha muitas opções de desenhos de jogo. Então, ele pode, por exemplo, abrir mão de um zagueiro,
pode jogar com os Evertons abertos pelo meio de campo, com o Thiago e o Gerson por dentro, pode voltar com o Felipe para lateral, para ter um lateral que pega um pouco mais como um terceiro zagueiro, mantendo 2 zagueiros, e entrar com o lateral direito. E jogar com Gabigol e Pedro no 4-4-2 italiano na frente. Voltando para o 4-4-2. Voltando para o 4-4-2, mas não com losango. 2 linhas de 4. Meio campo diferente. Everton protege o lateral direito, Everton Cebolinha protege o Felipe, joga na frente. Eu não sei se ele vai querer brigar pela posse de bola com o Diniz. Eu acho que não. Posso estar equivocado, eu não sei que ideia de jogo ele pensa. Pela escalação que ele colocou nos jogos anteriores com o Fluminense, não era isso que ele queria fazer, Por isso, mas agora ele teve 2 semanas. Então, Mas no primeiro jogo, o Flamengo dominou as ações no primeiro tempo. Sim. No jogo Ele surpreendeu o Diniz falou disso. Aí o Diniz foi obrigado a colocar o Pirani para consolidar o meio-campo e ganhar as ações de meio-campo. E aí ganhou, aí tomou conta no segundo tempo. Desse jeito que eu falo, por exemplo, você tem o Everton jogando por dentro, tem as associações do Everton Ribeiro. Tem a associação do Everton Ribeiro com o Gabigol, que sabe jogar por ali, aberto pela direita. Se tiver um lateral que faz a passagem, se tem a jogada ali. Se tem o Everton Cebolinha podendo jogar de maneira mais aguda ou por dentro, como ele gosta, o Felipe segura um pouco mais, dá liberdade para o Gerson chegar à frente. Ele tem muitas opções. Depois eu fiz um desenho, eu poderia fazer outros tantos que ele ganhou, porque ele não tem o jogador tecnicamente indispensável. Para o futebol é assim. Ele fez uma escolha ali. O jogador histórico, o jogador renomado, o jogador tecnicamente de nível mais alto, como disse o Zinho. Você não tem um substituto para o Arrascaeta, tecnicamente, não tem para o Gabigol, não tem para o Pedro. Então ele escolheu colocar esses caras em campo e coletivamente o time não funcionou. Quando ele perde esse cara, facilita pelas características que ele tem de outros jogadores a fortalecer o time coletivamente, a distribuir melhor os jogadores, tendo um time ainda extremamente técnico, porque o time com Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro é um time extremamente técnico. Então eu estou curioso para ver o que ele vai fazer, se ele vai manter o desenho, se ele vai manter, se ele vai negociar a posse de bola ou não, se ele vai deixar um pouco mais a posse de bola com o time do Diniz. Eu só acho que a ausência do Arrascaeta permite que ele faça alguma coisa coletivamente melhor para o sistema de marcação. Com a bola o time não ganha. Fala até baixo aqui. É impressão minha ou achamos o lado bom de não ter o Arrascaeta aqui? Não, mas a gente dizia assim, como é que era... Eu quero ter o Arrascaeta, tá? Para ser bem claro, assim, mas assim... Eu quero ser bem sincero, eu não enxergo nenhum lado bom não tendo o Arrascaeta. Eu não enxergo. Então, não, eu tô brincando com o Birner, mas pelo desenho que ele tá fazendo de possibilidades. Vai dar oportunidade de se testar alguma coisa sem ele, que não estava bem, mas que não dá para tirar. Para mim, o Everton Ribeiro não tinha nem que ter saído do time, mas saiu. Ele e agora, muito bem. sem o Arrascaeta, na minha concepção, é óbvio que ele vai voltar. Vamos colocar os números na tela, porque eu quero saber aqui se meus membros da diretoria concordam com o Everton Ribeiro de volta ao time titular do Flamengo. Roda a vinheta aí pra gente, por favor. Inteligência de jogo. Everton Ribeiro, titular em 11 jogos do Flamengo, reserva em 3. A gente está falando da temporada 23, obviamente, né? Desse ano. Minutos por jogo, 64, 65 ali quando foi titular, 21 para 22 quando foi reserva, quando entrou no jogo. 2 assistências, uma chance criada, .1 por jogo. Quando entrou, ele criou pouco, mas aí a gente está falando também de 3 últimos jogos ali que ele foi reserva, isso chama atenção, e aí a gente fica pensando, é a hora dele voltar? Vamos só rodar mais uma vinheta e a gente entra nesse debate. Ozinho, eu e você aqui, você tá comigo nessa, né? Você também não achava que ele tinha que ter saído do time, acabou saindo, sem o Arrascaeta agora, eu acho que é óbvia a volta dele. Mas vai mudar alguma coisa no posicionamento, na função do Everton Ribeiro em campo? Então, Dani, eu tô contigo do Everton Ribeiro não sair do time, desde que o sistema de jogo fosse feito para as características dos atletas que o Flamengo tem. Com a chegada do Vitor Pereira, mudou o posicionamento de vários jogadores. Se bobear, só quem não mudou o posicionamento foi o goleiro e o Pedro. Até o Gabigol muda. O Gabigol, que com o Dorival Júnior saía da área, mas utilizava muito o lado direito. Hoje o Gabigol vem buscar a bola no pé de volante, o Gabigol vai lá na esquerda. Não concordo muito com isso. Então, assim, o Everton Ribeiro eu não tiraria do time, jogando com o Arrascaeta. Agora, colocar no Everton Ribeiro a função do Arrascaeta, não é o cara. Não é o cara. Ele mesmo falou na entrevista. Ele mesmo na entrevista falou, olha, quero a volta do Arrascaeta e tal, e se jogar de meia, eu faço isso a vida toda.
com uma característica diferente do Arrascaeta. Então, assim, se o Vitor Pereira vai manter a linha de 3 zagueiros, com 2 alas, né, Varela e Ayrton Lucas, não sei, a gente vai ver só na hora do jogo, e o Everton Ribeiro para ficar ali na ponta desse meio campo, jogar de costas às vezes, ter que fazer a movimentação, sair para os lados, infiltrar na área, ele não tem a característica do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, com o Paulo Souza, chegou a jogar de ala esquerdo, porque o Paulo Souza também veio com essa ideia de, numa construção, jogar com 3 jogadores atrás. Defendia com a linha de 4. Mas o Everton Ribeiro fazia o corredor pelo lado esquerdo. Totalmente diferente do que ele já vinha fazendo há muito tempo, e até com o Jorge Jesus, que ele jogava na meia pelo lado direito. O Dorival fez uma mudança de um meio-campo no losango. Ele veio na linha do João Gomes, com o Thiago Maia de primeiro volante, e na ponta do losango, o Arrascaeta. Ele cresceu de produção, arrebentou e voltou para a seleção brasileira. Não enxergo mais o Everton Ribeiro como meia atacante, aquele meia que chega lá na área, que entra dentro da área. O Everton Ribeiro, para mim, é um terceiro homem de meio campo pelo lado direito, que ele rende mais. Ele recompõe taticamente muito bem, é muito obediente, ajuda na marcação e constrói de frente, enxergando o jogo. O Everton Ribeiro não tem mais velocidade, meia atacante que precisa de velocidade. Ele é um meia construtor, ele vem por trás, enxergando o jogo para distribuir o jogo. Então, se pensar assim, vou jogar com 3 zagueiros, 2 alas, e ele vai ser esse meia atacante para encostar nos 2 lá da frente, eu acho que ele não vai render o que todo mundo vai depositar em cima dele, que ele tem que ser o novo Arrascaeta. Não é a dele. Então, assim, eu gostaria de vê-lo como titular naquele sistema de jogo antigo, 4-4-2, em forma de losango. Mas o treinador não gosta desse sistema. Ele vai para 3 zagueiros. E de 3 zagueiros, eu acho que assim, pode até ele jogar, ele ser o substituto. Não do Arrascaeta, numa formatação diferente de meio campo. Os 2 alas, ele muito ao lado do Gerson e o Thiago Maia por trás. 3-1-4-2. Aí ele vindo de frente, enxergando o Gerson pela esquerda e ele pela direita. Construindo o jogo para chegar nos 2 atacantes e alimentar os 2 alas. Aí eu acho que o Everton Ribeiro funciona. Agora eu não sei como é que ele projetou esse time. Vai concordar, Pascoal? Não, eu acho que o Everton Ribeiro, a característica dele, quando começou a carreira, é de pegar a bola e correr para cima do adversário. Que era aquele meia que corria com a bola e encontrava o passe. Agora, ele não está mais jogando dessa forma, porque ele estava jogando aberto pela direita e voltou, como disse o Zinho muito bem, na composição de meio como terceiro volante. Se ele jogar com o Thiago Maia de primeiro volante, com o Gerson e o Everton Ribeiro, os 2 fazendo a saída de bola, acho legal a ideia, né? Acho a ideia muito positiva, mas isso para mim não deve acontecer. Ele vai fazer o contrário, 2 volantes, um meia e os atacantes. Né? Então, eu acho que nessa composição não vejo, assim... E outra coisa, eu não vejo como o Fluminense não ter mais posse de bola que o Flamengo. Não, eu não consigo enxergar, porque o Fluminense tem mais posse de bola praticamente em todos os jogos que tem. Quando eles fazem aquelas triangulações laterais, as jogadas laterais, que eles montam, às vezes, até 5 jogadores para marcar a saída de bola pelo lado do campo, rouba a bola e está perto do gol... Isso me chama a atenção. Então, o time... Mas você está corroborando com o que eu falei sobre jogar com 2 linhas de 4. Mas aí é o seguinte, na minha visão, ele não, o simpático Vitor Pereira, ele não vai abrir mão do terceiro zagueiro. Por que isso? Ele não vai abrir mão. Porque de onde tem tanta convicção disso? Ele está convicto disso. Ele está convicto, eu não acho que ele está convicto disso. Está convicto, sabe por quê? Tá. Porque ele tira o Thiago Maia para fazer a cobertura do lateral esquerdo. Porque ele tira o Gerson para botar o Gerson mais na frente e o Gerson não tem mais aquela capacidade de voltar. O sistema que ele mais utilizou foi esse. Uma coisa é a saída de bola, outra coisa é quando o time não tem a bola e está marcando atrás da linha do meio campo. Eu não acho que ele está convicto. Ele mesmo já falou em entrevista que não ia usar os 3 zagueiros em todos os jogos. Mas Birner, quando ele, não tendo um lateral direito, abre mão de botar o Everton Cebolinha como ala pelo lado direito para manter os 3 zagueiros, você não acha que isso é uma convicção? Eu acho assim, eu acho que contra o Vasco, como o Vasco é um time tecnicamente pior que o Fluminense, joga menos, e o Vasco é um time que constrói muito pelos lados, o próprio treinador do Vasco já falou isso, para acionar o centroavante constantemente, por isso que atua muito pelos lados, ele fez isso e ele viu que não funcionou.
mais uma vez. Perdendo a Arrascaeta, ele não tem mais o porquê de jogar com 3 zagueiros, porque ele pode fechar esses lados do campo com 2 duplas, um jogador em frente ao outro. Não tem a menor lógica. Mas ele já podia. O problema é que ele já podia. Senão Só porque perdeu a Arrascaeta? Ginho, em tese ele não podia, só em tese, porque você não vai pedir para o Arrascaeta fazer o lado do campo, nem o Gabigol, nem o Pedro. Então, para deixar o Arrascaeta com os 2 zagueiros... Mas o Everton Ribeiro faz. O Everton Ribeiro... É por isso mesmo que eu estou falando que eu acho que eu não tenho essa convicção de vocês, que eu acho que ele pode tirar um terceiro zagueiro, que ele pode jogar com os Evertons pelo lado, Ribeiro do lado direito, Cebolinha do lado esquerdo, Thiago e Gerson por dentro, formando um quarteto, na linha de 4 atrás, e pode adaptar essa linha de 4, abrindo mão do Ayrton Lucas e colocando o Felipe Luiz, que vai segurar um pouco mais para colocar um lateral que desce mais do outro lado. Porque aí o Felipe faz esse terceiro jogador, quando o Flamengo não tem a bola. Ou seja, o Mateuzinho já tem condição de jogo. A impressão que eu tenho é que se ele colocar o terceiro... O Mateuzinho não tem condição. Não, tô falando do Varela. Na direita ele só tem o Varela. Se você pega... A minha impressão é a seguinte, era feita uma enorme ginástica com os terceiros zagueiros de adaptação para que os jogadores tecnicamente mais capazes, os 3 da frente, jogassem. Você não tem um deles. Você tem um outro que tecnicamente é o outro mais capaz, que faz muito bem a parede na frente do lateral direito, em linha de 4. O treinador vai fazer isso. Eu posso estar equivocado, querido. Eu sei que a instalação está lá. O treinador vai fazer isso. Se comporta aí, Zinho. É o seguinte, será que o time só vai sair no sábado? Desculpa, Birné. Ou será que na sexta-feira já vão falar o time do Flamengo? O X9? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro falou do X9. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 1, 2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Tá incomodado também, tu gostou não de estar a escalação antes? O X9 incomoda até o Zinho. Eu quero dizer o seguinte, o VP já tem dificuldade com a pressão toda em cima dele. E ainda tem o X9 que fica entregando o que o cara faz? Tem que ficar chateado mesmo. Eu acho que isso prejudica o trabalho do treinador e quebra o elemento surpresa. Sabe por quê? O Diniz falou depois a respeito disso, naquele jogo, né? Ele falou que ele soube antes e ele tinha que armar uma situação para fugir daquilo que ele sabia que ia acontecer. Sim. E aí ele acabou fazendo. Então, eu acho que prejudica do treinador.